Salve a todas, salve a todos. 16 de junho de 2026, vamos prosear um pouco sobre hospitais. Antes de eu iniciar a prosa sobre os hospitais, quero desejar esta gravação para o amigo irmão Vanderlei, que fez a passagem ontem e que terá o sepultamento e velório amanhã. Então, um beijo imenso e enorme para tu. Enfim, nós já proseamos e vamos ver se parte da nossa prosa adentra aqui. Provavelmente não. Provavelmente parte da nossa prosa vai entrar daqui a uns 30, 40 anos, quando a gente estiver falando de outras coisas. Mas, de todo modo, trago isso porque os hospitais me chamam muito a atenção, médicos me chamam muito a atenção, essa relação da cura me chama muito a atenção, e é um ambiente que não curto, não gosto, mas que às vezes somos impelidos a ir. Tive maiores contatos quando o pai esteve vivenciando o seu processo também de caminhada para o desencarne, e estive agora novamente com este amigo irmão Vanderlei, vivenciando seus processos, então fui visitá-los em alguns hospitais. Se suscita um monte de coisas, suscita um monte de questões, suscita um tanto de observações, que é a que eu vou tentar trazer aqui para a gente agora, né? Modelos de trabalhos no plano físico e de como que isso interfere diretamente e indiretamente em toda uma atmosfera, né? Eu vou fazer uma comparação, sei que indevida, sei que imprópria, mas ela é ilustrativa e vai me auxiliar a tentar esboçar algumas aproximações do modelo de hospital e de modelo de cura que se tem da perspectiva da espiritualidade. Então, é engraçado, eu vou tentar aqui fazer esse diálogo, tentando ocultar informações e falando algumas coisas, ocultar informações do meu querido amigo e irmão. Mas ele esteve internado, ele mora na região de Ribeirão das Neves e foi internado lá no Hospital São Judas Tadeu. Daí eu fui lá encontrar o meu irmão no Hospital São Judas Tadeu. Sabe, cenário de guerra, eu exagero no cenário de guerra. Exagero no cenário de guerra na perspectiva física, tá? Na perspectiva energética e emocional tem uma aproximação mesmo. Uma energia ouriçada, todo mundo muito reativo e, ao mesmo tempo, todo mundo pedindo um abraço, mas o abraço dói e machuca porque quase todo mundo está fora da pele. Então, é um ambiente muito assim. Você chega e a forma, eu vou chamar de educada, já causa um estranhamento. Abre algumas portas que estavam trancadas e fechadas, literalmente. É um padrão que os queridos funcionários não estavam e estão acostumados a receber. E o inverso é recíproco, tá? É uma atmosfera de muita agressividade, é uma atmosfera muito violenta, é uma atmosfera muito intoxicada. Não é uma atmosfera de cuidado. Cuidado nesse sentido que a gente vai carregando de pegar leve, de tratar bem, de ser mais delicado, de ser mais dócil. Ali tem uma composição de uma agressividade que tudo é muito áspero, tudo é muito seco, tudo é muito cuspe,
Tudo é muito quase na base maçaranduba, porrada. É isso, é uma reatividade imensa. Para vocês terem ideia do que eu estou falando, eu não passei por nenhum corredor que não tivesse no mínimo 2 policiais. Já começa assim, os policiais a trabalho, cuidando, obviamente, de presidiários internados que estavam ali. Junto a eles não, junto a essa perspectiva, junto a essa atmosfera, é uma coisa muito reativa. Eu estou insistindo no reativo porque, sabe, aquele silêncio que antecede a explosão, puff, o barril de pólvora que todo mundo está sentindo vai explodir? Só me olhar, só você me olhar, só você cutucar, só você me esbarrar que a gente vai explodir. É essa atmosfera. E óbvio que isso, acredito eu, reflete diretamente na atmosfera de cuidado, reflete diretamente na questão da cura, reflete nos resultados, reflete em todo mundo. Então você tem ali do porteiro aos médicos, os médicos de fato eu creio não ter visto, eu vi só o pessoal da portaria, o pessoal da segurança, o pessoal da administração, algumas pessoas que ficam por lá tentando auxiliar e os enfermeiros e técnicos de enfermagem. As técnicas, elas estavam desacostumadas de sorriso, bom dia. Isso mexeu com elas, mexeu com muitas delas. Elas ficavam olhando em volta, perguntando, quase que eu estou vendo um extraterrestre. O que é isso que está acontecendo aqui? O que está pegando aqui? E, enfim, foi essa primeira impressão. Foi esse modelo quase clássico do que a gente tem do SUS, das visões que eles nos passam do que é o SUS. Pessoas na maca, pessoas em fila, pessoas na espera, pessoas em dor, pessoas esperando internação, o caos. Não é aquele caos de pessoas morrendo, no dia não estava lá, mas esse caos dessa coisa da indiferença. E ainda estava em obras. Para alegrar todos nós, ainda estavam em obras. Eu acho que vão ficar em obras um bom tempo. Mas ali falta urbanidade, humanidade. Ali falta, não é só uma questão técnica. O que fizeram, a mutilação que fizeram com o meu irmão é uma coisa que é esse distrato, é essa percepção que vai ficando empedernida, recalcitrante, que você vai ignorando. Você não está tratando mais pessoas, você está tratando qualquer um, é bicho. Entra aí, deita aí, fica aí, é tratado todo mundo como bicho. E isso, na área da saúde, é muito triste. E antes da gente sair jogando pedras, porque essa é a vontade, nos profissionais que lá estão, eles também são tratados assim com muita desumanidade. Então, é um ambiente de muita dor, de muito sofrimento. E cada um, boa parte, não vou falar de cada um, mas boa parte das pessoas que lá estão, das pessoas que lá vão, das pessoas que lá trabalham, intensificam ainda mais essa forma desrespeitosa, desumana de tratar o outro. São pessoas ruins? Boa parte não, mas são pessoas calejadas, machucadas. Hoje eu ouvia um responsável
pela saúde aqui em BH, falando de uma plataforma que o governo tem utilizado, que cai toda hora, e ele fez um depoimento com uma fala de cuidado de um profissional da área, que são as pessoas que a gente espera que nos atenda. Esse cara falava, olha, nós sabemos que as pessoas chegam aqui com dor, impacientes, ansiosas, querendo respostas. Nós sabemos disso. Isso não é um problema. Mas você ter uma plataforma que, ao invés de ajudar, acirra ainda mais esse estado de periculosidade, de raivosidade, aí é terrível. E aí eu saio desse recorte que fiz para voltar para Ribeirão das Neves para tentar trabalhar isso. Ali falta carinho, ali falta atenção, ali falta escuta, ali falta o básico, que é humanidade, valorização dos profissionais, para que eles minimamente valorizem as pessoas que estão lá, as pessoas que vão ser atendidas. Então, é um modelo de saúde que adoece. É um modelo de saúde que empobrece ainda mais. É um modelo de saúde que desvitaliza. É um modelo de saúde que... Nossa, eu não entrei ainda em nenhum hospital veterinário, mas eu tenho certeza que os bichinhos não são tratados daquela forma. Nem os bichos tratam os humanos daquela forma, nem os humanos tratam os bichos daquele jeito. É uma relação muito diferente. Meu irmão acabou, saiu, teve uma alta que ele se deu depois de umas atrocidades que ele sofreu, saiu de lá, pegou as coisas, e esse daí é que começa o ponto, porque eu chego lá procurando e ele está dado como estando na enfermaria tal, subo na enfermaria tal, cadê ele? E eu já vai subindo, não encontro nenhum, não encontro outro, faço a descida, não encontro um, não encontro outro, você vai pôr na mão no coração, fala assim, porra, já foi, desencarnou, é isso então. Não deram a baixa da saída dele da enfermaria. Constava em todos os documentos que ele estava lá ainda. E ele já estava indo para casa. Há muito tempo indo para casa. E quem me fala que ele estava indo para casa eram os companheiros de quarto com muito medo. Eu não sei o que ele fez lá, não deu para a gente conversar muito. Só conversamos depois, mais brevemente, que ele ficou de me contar quando a gente encontrasse pessoalmente. Nós nos desencontramos. Acabou que nós não nos vimos pessoalmente com ele em condições diretas de conversar comigo, igual eu estou conversando com vocês aqui. Conversamos por outros vias, por outros meios. Mas ele me contou um pouco do que tinha acontecido. As pessoas lá no em volta, com muito receio de falar, de dizer, sabe quando as pessoas também ficam assim, meio troço, eu não sei quem que é esse cara, eu não sei o que ele veio fazer, eu não sei se ele é tão bravo e nervoso quanto o amigo, o irmão dele que estava lá internado, enfim, não falaram muito, só falaram assim, ele foi embora, ele teve alta mais cedo. Tá? Do que eu estou falando, né? Eu juro para vocês que tudo isso as pessoas nos contam no olhar. Entendedores entenderão. Elas estão me falando disso tudo no olhar. Olhar de preocupação, olhar de medo, olhar de receio, olhar de gratidão, olhar de, meu Deus, o que é isso que está acontecendo aqui? Quem que é esse? Aí um rapaz muito educado, muito solícito,
andou comigo por todos os andares, foi procurando também, não encontramos, obviamente. As enfermeiras que eu estava aqui conversando tentaram também me explicar e me falar, mas também, enfim, e o grupo de enfermeiros que estavam por lá, quando eu pergunto sobre o nome dele, aquele silêncio meio constrangedor. Não sou eu, não é comigo. Eu não sabia do que estava acontecendo na hora. Só fui saber depois, quando ele me mostra algumas fotos do que fizeram no corpo dele. Passaram uma sonda errada. Terrível. Terrível. Tá. Ele vai para outro hospital. Eduardo de Menezes, na região ali do Barreiro. Não conhecia. Chego no hospital, o hospital está num lugar parecido com o nosso da Baleia, que a Baleia foi um lugar que a gente fez visitas durante muito tempo. Tempos príspios lá atrás, príspias eras, faz quase 350 milhões de anos que a gente fazia essas visitas ao Hospital da Baleia. Então, é uma atmosfera, assim, que eu estou insistindo no Hospital da Baleia, para comparar com a de Eduardo de Menezes, é a presença de árvores, é a presença da natureza. É impossível falarmos de cura sem natureza. É impossível falarmos de cura sem natureza. Aqueles quartos que estão fazendo a reforma, vai demorar mais 300 anos para eles compreenderem parte dessas coisas que a gente está dizendo. Então, aí a gente precisa do básico do São Judas Tadeu. A gente precisa de humanidade e urbanidade. Isso a gente precisa para ontem. As reformas que eles estão fazendo para colocar aquilo em condições estruturais, arquitetônicas, de entrar luz. Então, você tinha quartos. Se a enfermaria que ele estava, se não me engano, tinha quatro macas, sem luz, é escuro, é sombrio. Ativa já todos os componentes de tristeza, de ficar ruminando mágoa, de ficar trazendo decepção. Todos os efeitos altamente nocivos para os predispostos, para dar predisposições a ativações de interconexões de cura. O estado de humor, os ânimos internos auxiliam nesses processos. Então, luz do sol, janela, básico, uma janela, uma plantinha. Eu acho que se a plantinha fosse de plástico, que não choram, como diriam os titãs, já ajudaria. Não tem nada. É deserto, é seco, é áspero, é rude, é grosseiro. Me faltam os adjetivos. É rudimentar, é selvagem, é o homem das cavernas. É tratamento, na verdade, tratamento do paleolítico talvez fosse mais cuidadoso. Nós estamos falando de coisas assim, sabe aquelas visões antropológicas que as moças estavam trazendo para a gente antes, quando alguém quebrava o fêmur, por exemplo, ele era abandonado e segue a viagem. Tem o que fazer, morre aí sozinho. Aí, em determinada passagem, eles começam a carregar esses mortos. É isso. Você está lá atrás no Paleolítico, ali em Ribeirão das Neves, São Judas Tadeu, não chegamos a isso ainda. Nós estamos num estado de tratamento no que se refere ao outro, de mais primitivo ainda. Tá aí, é só um corpo. Deus tome conta. Não exagero. Não exagero. Não estou culpabilizando ninguém, porque é um sistema e uma retroalimentação de muita dor, de muito sofrimento, de muita culpa, de muita pobreza, de muita miséria.
Pobreza, miséria, tudo isso, eu não estou falando só física, não. Estou falando desse estado de já fui tirado tudo de mim. E eu não tenho mais nada para dar aqui. E os funcionários também vivenciando esse processo de adoecimento. Temos que pensar e repensar a saúde em Ribeirão das Neves e outras demais cidades. Mas acho que Ribeirão das Neves, eu nunca tinha visto algo tão grave. Ver o nível de desertificação e de desumanização geral. E assim, aquela coisa de pessoas sedentas, tá? As pessoas estavam sedentas. Me dá uma gota de água que eu floresço. Me dá uma gota de água que eu renasço. Fui cair no Eduardo de Menezes. Portaria. Sorriso. Educação. Gentileza. Você vai pôr seu carro ali. Você vai voltar aqui, dar seu nome, falar para onde que você está indo, você vai subir. Sabe como é que chega? Não, sua primeira vez é minha primeira vez. Você vai ter a primeira portaria, que é do ambulatório, você vai subir mais um pouco, vai virar à sua direita, você vai virar do UTI, você vai para lá. Lá eles te explicam o restante. Tá, você pega, sobe, vai indo, árvore para todo canto. É um ambiente diferente, as árvores, a natureza, provoca e promove um ambiente de cura. Isso é mágico. Naturalmente, cria um encantamento, cria uma atmosfera, renova uma série de pensamentos, transmuta uma série de emoções. Naturalmente, sem muito esforço. Então, o caminhar, você já vai deixando um tanto de coisa pelo caminho. Naturalmente, sem esforço, não tem ninguém falando nada. Aí você entra. Aí você vê silêncio. E Neves. O silêncio não existe. Não tem. É todo mundo falando junto ao mesmo tempo. E um fala, um geme, um grita. E as moças da enfermagem rindo, conversando, descontraído. Enfim, não tem nada que proporciona a cura. Porque não é uma risada da alegria. É uma risada da indiferença. Eu preciso, nesse tempo que aqui estou, criarmos entre nós, funcionários, um isolamento que nos dê condições de não estarmos aqui. Porque se a gente estiver aqui, a gente adoece e enlouquece. Então é um outro tipo de risada. É quase, às vezes, não por minha, essa aí é uma visão que o irmão trouxe, chega a ser de deboche, chega a ser de sarcasmo, chega a ser completamente de indiferença. Lá, depois esse lá foi de outro bloco cirúrgico que eu estive com a amada Lili, terceiro lugar que estive aí, que tinha essa risada dentro do bloco cirúrgico, não ainda, as moças fazendo a troca de plantão, mas era uma risada de como é que foi, o que está sendo, daqui a pouco a gente entrosa e volta, e tem silêncio. Uma dessas que a gente estava, quando era volta para o apartamento, quando era volta não, eu fico esperando ela no apartamento, ela está no bloco cirúrgico. Aí as moças viram e falaram assim, olha, estamos conversando ali com minha amiga, eu fiquei logo de frente ao lugar que elas fazem ali, a central delas. Estamos conversando, nós vamos fechar a porta para não te incomodar.
Sim, tá, muito obrigado, fecha a porta aí. Isso daí foi no socorro. Temos questões sérias nas questões econômicas, eu discuti isso em outro momento, mas os profissionais, eu não vou dizer que são os mesmos, porque não são, mas a formação deles é a mesma. Esse profissional que está em Ribeirão das Neves tem todas e quaisquer condições para trabalhar em qualquer outra rede. E muitos deles trabalham. Essas posturas a gente precisa ir vendo. Mas eu estava no Eduardo de Menezes fazendo a subida para entrar na UTI, a mesma coisa, passo, entro, eles me falam que está no quarto tal, eu chego lá, entro no quarto, observo, vejo, aí entra uma enfermeira, faz os cuidados, as trocas, as anotações necessárias, pergunto para ela o básico, ela me responde, volta a fazer os meus trecos, dos meus troços, dos meus parangolês atômicos, fico lá vendo, e eu tenho a chamada, eu a vi de novo, algumas vezes que eu fui lá, não peguei o nome dela, mas vendo, ela me emociona, que eu chamei ela do anjo do corredor. Ela estava em reunião com duas, três pessoas, uma baixinha, uma mulher baixa, calma, tranquila, mas com aquela energia de é a minha vocação, é o meu amor. Eu estou aqui para cuidar. E essa energia dela, meu Deus, meu Deus. Era passei, porque eu estava procurando ainda, eu não reconheci meu irmão quando eu passei. Tamanha alteração. Aí eu passo e não reconheço. Aí quando eu volto pegando para a enfermeira, ela me fala, mas então deu para me ouvir a conversa. Ela falando assim, acesso. O acesso não pode atrasar. Os acessos têm que ser trocados nas horas certas. Os caras estavam inconscientes. Se troca acesso, se dão agulhada, se trocam a fralda, se eles engasgam no próprio cuspe, ninguém sabe. Ou ninguém saberia. Estão isolados, inconscientes, mas tem pessoas como ela trabalhando. E o exemplo dela, pelo menos daquela área que eu estive, geral, da moça que está limpando o chão. Atenção, cuidado, respeito total dos médicos que te chamam para conversar com você. Vem cá numa salinha, senta aqui, deixa eu te explicar o quadro, como é que está a situação. Residentes, aí falam, explicam como é que está sendo feito, o que eles esperam, as hipóteses levantadas, vocês têm alguma dúvida? Assistente social, cuidado, respeito. Isso não tem preço.
não se compra. E a gente insiste que se ensina. A gente insiste que se ensina. Mas é uma outra atmosfera. É uma outra relação que se estabelece. É um outro padrão que se constrói. E isso cura, gente. Cura no sentido mais amplo do termo. Da outra vez que eu fui lá, não encontrei, aí uma terceira ou quarta vez quando eu fui, eu a vejo de novo. Aí eu vou em direção ao quarto, aí você põe a mão no coração de novo, ele não está no quarto. Aí ela chega perto de mim e só fala assim, não, pode ficar tranquilo, despreocupado, só fizemos a mudança de local, porque o quarto está sendo higienizado. Está tudo certo, o quadro dele permanece o mesmo. Eu olho para ela, assim, eu falo dela, eu fico assim, linda, o anjo do corredor, linda. É uma honra encontrar com seres humanos assim. Saber que tem pessoas assim. É bonito. Porque você descansa. Você sabe que literalmente está nas mãos de filhas e filhos do nosso grande Criador. Pessoas que vão olhar para o outro e vão ter pelo outro empatia, respeito. É o básico, é o básico. Tive lá anteontem, aí ele já tinha saído da UTI, estava só na outra área do mesmo setor. Entro lá, ele estava com mais 2 companheiros de quarto, converso rapidamente com eles. Ele estava lá, pergunto como é que era o processo, o que eles tinham para falar do quadro, se mudou alguma coisa. É uma moça muito carinhosa, todas, assim, não dá para você virar e falar assim, todas nesse padrão, cara. Um padrão de educação, de gentileza, de tranquilidade. Olha, estamos aqui fazendo o nosso trabalho. As enfermeiras brincando com alguns companheiros de quarto. Cuidados básicos, elementares da profissão. Então, e aí eu fico de frente, porque é isso, né? Ele estava numa maca que tinha uma janela, e a janela dava de frente para umas árvores, ou vou chamar de quase um jardim. E aí os beija-flores, as borboletas, tudo ali, eu ficava olhando, ouvindo, proseando, conversando com ele, com os... Tive a honra de conversar com o pai, né? Pai foi um dos que foi buscado, né? Vanderlei é praticamente um irmão. E fiquei lá vendo o pai mais novo, meu o mestre, né? Sempre o meu mestre. Me contou que está querendo reencarnar, está pensando em fazer a volta, eu pondo a mão na cabeça, falei assim, mas para quê? Que bobagem é essa? Que história é essa? O que você quer arrumar? Mas enfim, ele parece que está pensando nisso aí, discutindo os núcleos familiares, negociações, mas enfim.
pensando nessa volta, e ele era um dos que estava recebendo nosso amigo Vanderlei. É isso. Esse espectro assim dos hospitais. Eu vou passar um vídeo aqui, depois qualquer coisa eu corto. Já está imenso. Eu vou gravar, vou terminar esse, gravo um outro, para dialogar com esse vídeo. Não vai ter que ser tudo junto, misturado. Deixa eu achar aqui. Não é você, é aqui. Oh, gente, achei, pronto. Esse é um vídeo que um hospital no King's College, em Londres, Reino Unido, que eles estão pegando os pacientes da UTI e levados para... tirado daquela sala de morte. Eu tenho uma hora que falar daquela sala. E levado para ter esse contato com a natureza. Então é isso aqui que nós vamos ver, porque é uma das coisas que mais se aproxima da cura, ou da ideia de cura que a gente está trabalhando ou pensando, né? Que a gente mais pensa do que trabalha. Chegar só para me liberar e eu solto aqui, bacana. Vejam aí. E há semanas, olhando para o teto, ouvindo o barulho das máquinas, é uma sensação impagável. Wow! Oh, it's lovely. Isso é tão lindo, disse a Holly, de 29 anos. Oh, it's so lovely. Ela está na espera de uma cirurgia cardíaca. Depende de sondas para se alimentar e precisa de monitoramento 24 horas por dia. Oh, it's sunny. E ainda está sol. A Holly foi a primeira a experimentar esse espaço recém-aberto no King's College Hospital para receber pacientes da UTI. Essa ala comporta 6 leitos. Os pacientes podem passar algumas horas do lado de fora com acompanhamento da frequência cardíaca e respiratória. Essa obra no terraço custou 2 milhões de libras, o equivalente a cerca de 13 milhões e meio de reais. Alguns pacientes relatam que já tinham esquecido como é a vida aqui fora. O contato com a natureza pode ser uma chave para reduzir o tempo de internação. Vários hospitais têm jardins para os pacientes caminharem, mas esse projeto da King's College é o primeiro no Reino Unido com espaço aberto dedicado aos pacientes da unidade intensiva. O diretor do hospital acredita que a UTI no terraço vai melhorar a experiência dos pacientes, ajudar no controle do estresse, da pressão. A ideia é levar o projeto para outras unidades do NHS, o Sistema Público de Saúde britânico. O médico intensivista explicou que o objetivo é também avançar no processo de reabilitação, para que os pacientes retornem mais rápido às suas rotinas da melhor forma possível. A Holly aprovou a ideia. Disse que agora tem mais ânimo para continuar o tratamento. É uma sensação ótima. Não quero ir embora. Para quem está numa UTI há semanas, olhando para o teto, ouvindo o barulho das máquinas, é uma sensação impagável. Wow! Oh, it's lovely. Isso é É isso. A gente fala dessas coisas aqui, o povo acha que é só doideira e só loucura, mas você não vê nessas andanças no plano espiritual, você não vê hospital sem verde. Não dá para se pensar em processo de cura sem natureza. É impensado, é uma coisa maluca, é uma coisa que não orna, não fecha. Então, todos os processos de cura que o povo vai falando, vai trazendo, vai participando, vai dizendo, eles dialogam diretamente
com esses campos abertos, as pessoas caminhando por entre rosas, por entre... Aquilo ali que vocês viram é visões muito comuns, com macas imersos em meio à natureza. A gente fica com medo do vento, a gente fica com medo da chuva, a gente fica com medo da terra, a gente fica com medo de uma série de coisas, mas são essas, essa natureza, é esse contato que possibilita enormemente o processo de transmutação, o processo de cura. A gente, enfim, acho que a gente vai construindo isso aos poucos, aproximando desses modelos aos poucos, porque no campo mais sutil é assim que se trabalha. É assim que se lida. Aqui a gente ainda tem... Aqui a gente faz essas coisas malucas de um isolamento total. E esses isolamentos totais, longe de proporcionarem a cura, aproximam mais da morte. Não tem vento. O vento limpa, o vento ameniza, o vento suaviza, o vento acaricia literalmente, ainda que seja frio. O vento, eu não estou falando do vento, do ar-condicionado, não. Estou falando desse vento mesmo. Essa brisa que passa na pele e tira um monte de coisas que a gente não está vendo e que promove uma renovação das nossas formas, pensamentos, dos nossos sentimentos, emoções, de uma maneira muito sutil. E aí, quando você tem um pessoal da enfermaria sintonizado a esse modelo de cura, meu Deus, potencializa ainda mais. Potencializa muitíssimo aquelas pessoas que têm cheiro de rosas. Quando ela toca o pulso, nossa, ela te sereniza, te harmoniza, só no toque. Só no olhar. Tem muitos de nós aí fazendo essas coisas, implementando essas coisas. Eu falei muitos de nós, né? Eu não faço parte disso, não. Muitos de nós aí, dessas pessoas bonitas. Pessoas muito lindas. A anja do corredor. Uau, que ser humano notável. E quando eu digo que ser humano notável, eu não sei se quando ela sai dali, gente, ela passa com o carro em cima de criancinha. Se quando ela sai dali, ela pega o filho dela e espanca. Não sei, nada disso, não sei. Eu sei que quando ela está ali naquele ambiente, meu Deus do céu, ela eleva aquela equipe, aquele plantão, aquelas pessoas para um patamar muito perto disso que a gente está aqui dialogando e falando assim, olha, lá é assim, velho. Lá é assim. E em Neves, aí eu finalizo, estamos ainda muito distante de aproximarmos disso que é a atenção básica e primária. Cuidado, um cuidado consigo mesmo, um respeito consigo, um respeito à sua profissão, um respeito à sua profissão. Eu escolhi isso. E um amor e um zelo a essa profissão. Bom, beijos em todos. Era isso que eu precisava dialogar.
Tem um outro vídeo de 2 anos atrás que eu também estou falando de hospital. Eu sempre fico falando de cura, hospital, essas coisas aí. Esse de 2 anos atrás eu também estava proseando um pouco, não era nessa direção, mas era um pouco sobre isso, falando da necessidade da natureza. Nós precisamos da natureza para promovermos cura. Povo meu, beijo em vocês, vamos nos falando.